O celular que vou analisar hoje é mais um daqueles grandalhões com bateria enorme, tipicamente feitos por marcas chinesas. Me refiro ao Doogee S100. A própria fabricante me mandou, mas como de praxe não tenho compromisso algum com eles, que vão assistir ao conteúdo junto com vocês. Acho até curioso como nenhuma marca mais conhecida que opera oficialmente no Brasil quis investir em um smartphone assim até o presente. Já na China, opções não faltam, e costumo dizer que quem quer comprar o melhor é escolher um modelo, pegar e esquecer os outros. Porque certamente vai haver mais 2, 3, até da mesma marca logo depois. Na real, acho que isso de esquecer os outros é um bom conselho para qualquer eletrônico que a gente compre, viu? A Doogee me informou que o preço cheio do S100 é na casa dos 300 e poucos dólares. E através do AliExpress, eles enviam diretamente para o Brasil frete grátis. O meu chegou em 29 dias corridos depois do envio e não foi taxado. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link para onde ele pode ser comprado. Inclusive, a gente sabe que anda e vira podem acontecer ofertas. Se rolar algo do tipo, aviso em um comentário fixado. Esse cara tem uma tela IPS de 6.6 polegadas com taxa de atualização de até 120 Hz. O processador é o Helio G99 da MediaTek, um intermediário avançado com um bom poder de fogo. São 12 GB de RAM, muita coisa, e uma bateria de 10.800 mAh. A grande responsável por ele ser essa jamanta é a capacidade de um power bank. Outra característica marcante é que ele é resistente, tem grande proteção contra a água, resiste a quedas, até em concreto a coisa de 1,5 m, e traz proteção militar contra variações fortes de temperatura. É mesmo um tanque de guerra que até dispensa a capinha, inclusive porque em tamanho e peso temos o suficiente. São em torno de 400 gramas. Eu o acho feioso, para ser sincero, embora essa textura imitando um couro costurado na traseira, ela me agrade. Tem outras cores sim, essa que recebi é bastante chamativa, né? Mencionei as especificações técnicas, mas deixa eu contar a vocês o que achei de usá-lo na prática. Há não muito tempo, analisei por aqui o Doogee S89 Pro, aparelhão grande, nesses mesmos moldes, e me parecia que a performance que ele entregava não estava condizente com as especificações, com a ficha técnica que era bacana. Parecia ser algo como falta de otimização no sistema operacional. Nos tempos atuais, conta quase tanto quanto o poder bruto do hardware. O S100 tem especificações ainda melhores, só que acima disso, ele me pareceu estar um pouco mais otimizado. No dia a dia ele apresentou fluidez interessante, não percebi nenhuma miséria ao trocar entre aplicativos ou simplesmente ao abrir apps de maneira geral, algo que rolava lá no S89 Pro. Isso é ótimo. A tela de 120 Hz certamente tem um papel importante nisso, e para quem não sabe do que se trata, estou falando sobre a taxa de atualização do painel. Com 120 Hz, o movimento da imagem é formado por mais quadros por segundo, digamos. E aí temos a sensação de que tocando e mexendo o dedo, o movimento é mais 1 para 1. Não é algo que possa ser percebido em vídeo, só usando para sacar. Vamos combinar que telas com essa taxa de atualização não são exatamente algo novo hoje, mas é uma novidade em relação ao outro Doogee que testei. E em comparação direta com modelos mais simples, faz diferença no dia a dia. Na real, o sistema permite que a gente coloque 90 Hz, algo intermediário já acima do padrão. Ou ainda dá para selecionar uma taxa adaptável, que vai ser aumentada automaticamente quando houver mais movimento. Foi assim que deixei e fiquei satisfeito. Em games, a performance não foi nada mal. No Asphalt 9 obtive velocidade bacana e percebi um aquecimento muito controlado. Não podemos chamar isso de celular gamer de forma alguma, só que essa atividade está até bem encaminhada para quem quiser. Infelizmente, nem tudo são flores nessa parte de desempenho, no manejo do sistema operacional. Ele veio com o Android 12 numa interface que por padrão coloca todos os aplicativos na tela inicial, sem a chamada gaveta de apps. E de início eu não tinha nada contra, funcionava como deveria. Só que aí depois de uma semana, ele foi apresentando uns bugzinhos, principalmente de dar pau em apps que são abertos. Quer dizer, eu tocava em alguma coisa, ela abria e do nada fechava de maneira forçada porque deu erro. Não diria que compromete o uso de maneira severa, não inviabiliza o celular, nada assim, embora deixe claro que o sistema não é 100% redondo. Considerando aparelhos do mesmo nível, tá longe de um padrão Samsung, de um padrão Motorola, com os quais a gente se acostumou no Brasil. Outra coisa, um aplicativo famosíssimo como o Instagram, vejam, o Instagram, não aparece como disponível, como compatível na Play Store. Apenas tive que me contentar com o Instagram Lite, versão mais simples e a única que pode ser
acessada e com um toque instalada, que é como a gente quer fazer. Nesse Android tem extras interessantes, como a possibilidade de se atribuírem funções à tecla extra, que fica do lado esquerdo da carcaça. Essa aqui, ó, e achei show de bola. Com 2 toques a gente pode abrir a câmera, acionar a lanterna, começar a gravar som. E outra coisa, também é possível configurar um LED de notificações que fica aqui em cima do display. Algo que tinha sumido dos Androids de maneira geral e foi resgatado pela Doogee. O leitor de impressões digitais vem integrado no botão Power, numa posição até boa, na metade da lateral direita. Assim ele pode ser alcançado sem esforço e acho que melhorou em relação ao do S89 Pro, que estou usando como parâmetro. Ele não é brilhante, não fica entre os melhores do mercado, só que em meu dia a dia o achei mais rápido e com menos erros. Já sobre o som, ele é estéreo, dá pra ver que as caixas são frontais e ficam dos dois lados do aparelho quando deitado. Aumentar o tamanho do telefone não foi o problema no S100, né? O resultado do áudio é que é apenas nota 7. Em termos de altura, tá ok, mas na qualidade, eu achei um tanto quanto abafado. A experiência sonora, com as caixas tão projetadas assim, ainda é interessante. Fica aqui uma reclamação para o fato de não haver a entrada P2 para fones de ouvido cabeados tradicionais. Digo isso apenas porque num aparelho grandalhão que exagera em diferentes áreas, seria bacana ter esse plug. Beleza, muita gente nem vai ligar e eu falo isso assim de maneira quase arbitrária. Eu apenas queria. 2 observações. A primeira é que ele veio com 256 GB de espaço e possibilidade de expandir com um cartão microSD. A outra é que a memória RAM, que já é grande, são 12 GB, ela pode ser expandida através daquele esquema de memória virtual, em que parte do armazenamento é cedido para entregar mais RAM. Vai até 20, então. 12 de fábrica mais 8 virtuais. Na prática, eu não percebi nenhuma situação em que isso é realmente válido e que faça diferença. Para tratar das câmeras, eu nem vou ficar mencionando especificações, viu gente? Porque é tudo muito enganoso. Em resumo, esse aparelho é melhor do que aqueles chineses de 5 anos atrás, tem câmeras superiores às de tablets asiáticos intermediários, o que não é grande coisa. O fato é que ainda é um quesito limitado. Durante o dia, as imagens entregues são decentes, com definição ok e um outro probleminha no ajuste de exposição. Já à noite, com luz baixa, o nível de ruído é grande e há prejuízo no foco e na velocidade de captura. Em smartphones, ter um pós-processamento forte, inteligente, hoje em dia é quase tão importante quanto o hardware da câmera em si. E basicamente não existe nada de muito desenvolvido. Quer dizer, é tudo muito incipiente na pós. Não existe uma regulação das cores, nenhuma redução de ruído, nada. Eu disse que não ia falar de especificações, mas vejam, são 108 megapixels na lente traseira principal. E isso só mostra como esses números não informam nada. É difícil se empolgar com as câmeras de uma marca que não investe pesado no software para esse segmento. E sobre a bateria, Rodrigo, os tais 10.800 mAh vingam? Olhem, vingam sim. Não posso falar nada muito específico sobre tempo de display ligado em uma utilização convencional por causa do Android dele, que praticamente não traz informações na seção de bateria. Uma pena. Mas para trazer alguma coisa, realizei um teste que já tinha feito antes, em que pus o brilho em cerca de 75% a 80% e o coloquei para rodar Netflix de maneira seguida. Ele atingiu 21 horas de autonomia. Pensando no S89 Pro, que tem 12.800 mAh de bateria, além de uma tela um pouco mais simples, não tem alta taxa de atualização, aquele outro cara conseguiu 23, 24 horas. Considero que o resultado aqui do S100 foi bom, só não entendo por que eles diminuíram para 10.800. Poderiam ser os mesmos 12.000 e alguma coisa, não? Até porque esse lance de espaço não é algo que vai importar demais. Eu acho que preço para colocar um pouquinho a mais também, enfim, não sei o que é que os leva a essa decisão. Em um telefonão desse que tem uma tela que pede um pouco mais, eles diminuírem. Assim, para dar uma referência a vocês, eu disse que ele durou cerca de 21 horas. Em um iPad de 9ª geração, também fiz o teste do Netflix, e ele durou 9, 10 horas. Quer dizer, temos uma frente para o Doogee. E na utilização convencional, com chip dentro, sim, eu coloco chip dentro, aplicativos, redes sociais, Instagram, YouTube, eu cheguei no 3º dia de uso. Ele foi para os 3 dias.
Certamente é algo que vai variar a depender da demanda de cada um, né? Às vezes aparece alguém nos comentários dizendo: ah, Rodrigo, eu consegui muito mais, ou então: ah, Rodrigo, eu consegui muito menos. Em minha utilização foi uma bateria que foi longe, assim. Não sei se atinge tudo que os 10.800 mAh poderiam entregar, mas está acima da média. Ele é compatível com carregamento sem fio, ótimo, e vem com um carregadorzão de 66 watts na caixa, que em meus testes conseguiu encher a bateria para cerca de 50%, alguma coisa assim, em meia hora. Colocando tudo o que falei em cima da mesa, vale a pena pegar um Doogee S100? Bom, como vocês ouviram, é um aparelho que teve performance bacana, a tela tem a qualidade de um Motorola intermediário, embora com a fluidez legal, então ela é um barato, e a bateria, querendo ou não, constitui um adicional relevante, é um diferencial sim. Nem mencionei, mas no modo standby, quer dizer, ligado, embora com o display apagado ali em cima da mesa, rodando as coisas em plano de fundo, ele vai longe. E aí, para passar a régua, também rolam aquelas certificações de resistência contra água, temperatura, que devem brilhar para algumas pessoas. Por outro lado, o Android dele não é 100% otimizado, até meio longe disso, mesmo eu tendo recebido atualizações durante o meu uso, isso aconteceu. E as câmeras, como é até de praxe nesse tipo de aparelho, elas não trazem nada de novo, são regulares no máximo. Por isso, e por ser um telefone grandalhão, que não pode ser manejado de maneira convencional no dia a dia, eu costumo dizer que são telefones como esse aqui, né, para um público muito específico. Eu nem saberia dizer exatamente quem, mas em meu vídeo sobre o S89 Pro, apareceram nos comentários algumas pessoas dizendo: ah, Rodrigo, eu trabalho com tal coisa e é legal para mim. Então é aquela coisa. Quem vai se beneficiar das características certamente sabe. Se você estiver nesse grupo, me parece que vale a pena esperar ele baixar um pouco em relação ao valor cheio que mencionei no começo, de repente $50 a menos, quem sabe 80, 100, e aí pensar na aquisição. A partir de minha experiência, digo que esses bichões estão melhores do que eram no passado, considerando cada um em suas épocas, mas ainda tem uma ladeira a subir. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, escolham o gostei aqui embaixo, que é o joinha. Para quem ainda não foi inscrito no canal, tá esperando o quê? É de graça, toque no inscrever-se, depois no sininho ao lado, assim você continua acompanhando meu conteúdo e me dá uma força gigante. Siga-me nas redes sociais que estão na tela e na descrição, e a gente se vê. Até mais!